Então, pessoal, nessa aula a gente vai criar aqui alguns botões para permitir a nossa inserção fácil aqui de uma nova linha e tornar esse processo um processo mais rápido. E aí vamos começar pela compra mercadorias. Se a gente reparar, a nossa tabela de compra mercadorias ela está ordenada aqui de forma decrescente de data. Então é interessante a gente manter isso, até porque se a gente olhar a nossa aba de controle de estoques aqui, a nossa data da última compra depende disso. Então é interessante a gente manter essa formatação. E como a gente vai garantir que isso vai ser mantido de uma forma fácil? A gente vai inserir um botão com uma macro. E o que essa macro vai fazer? Ela vai inserir uma linha aqui acima da tabela. E como esses dados aqui já foram inseridos, a gente parte do princípio de que eles foram inseridos já de dias anteriores, porque ninguém vai registrar uma compra de mercadoria que ainda não foi feita. Então sempre que for registrar uma nova compra de mercadoria, vai ser de uma data posterior às datas já registradas. Então é interessante que essa inserção de linha seja sempre aqui no início. E para a gente não obrigar ao usuário a vir aqui com o botão direito e inserir uma linha acima da tabela, fazer exatamente isso aqui, a gente vai fazer isso para o usuário e inserir um botão que vai fazer exatamente isso. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é ajeitar essa parte aqui para não ficar aparecendo valor aqui. E por que está aparecendo valor? Ele está fazendo quantidade, que está vazio, vezes preço unitário, menos o desconto. Só que o preço unitário está retornando vazio, ao invés de retornar zero. Você lembra que a gente corrigiu isso na nossa parte de vendas em cada semana, mas a gente não corrigiu aqui. Então vamos corrigir, é só mudar para zero. Ok, e agora vocês reparam, quando a gente inserir uma linha, ele vai ficar simplesmente aparecendo zero, o que é bom para a gente. Então agora vamos excluir essa linha da tabela. Ok, o que eu vou querer que essa macro faça? A gente vai querer que ela insira uma linha aqui, uma linha acima da tabela, e vocês podem ver que ela já está perfeitamente inserida. Quem for preencher o valor já pode preencher assim mesmo, mas eu acho que vai ser interessante também a gente colocar aqui a data já automaticamente do dia de hoje. Porque se ele está registrando uma compra de mercadoria, ele vai registrar isso provavelmente quando ele fizer essa compra. Se ele for outro dia, ele pode mudar essa data, então a gente vai deixar ele mudando a data. Mas é interessante a gente já colocar automaticamente essa data para ele. Então a gente viria aqui nessa célula e colocaria a data de hoje. Ok. E aí aqui está a data de hoje, repara, 12/7/2015. Só que essa data aqui ela é vinculada à data do computador. Então, se eu chegar amanhã e abrir essa planilha, ela vai continuar como 12/7, ela vai mudar para 13/7/2015. Ela não vai continuar como 12/7. E eu quero que ela continue. Então, o que a gente faz? Depois que a gente colocar essa célula 2, a gente vai copiar esse valor e colar na mesma célula, só que como valor. E aí, repara, sai a fórmula e vira simplesmente 12/7. Então, o que a nossa macro vai fazer vai ser exatamente isso. E aí, depois que ela fizer isso, a gente deixa aqui já pronto para ele editar em fornecedor. Então, vamos lá. Eu vou excluir. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou excluir essa linha aqui e a gente vai começar a gravar a nossa macro. Lembrando, na nossa aula de macros aqui, tem que habilitar a nossa guia de desenvolvedor. Então, quem ainda não habilitou a guia de desenvolvedor, vem aqui em arquivos, opções. E aí, personalizar a faixa de opções e marca aqui o checkzinho no desenvolvedor. Só tem que ver aqui que aqui tem que estar em guias principais. E aí você marca aqui o checkzinho em desenvolvedor e dá OK. E aí na nossa guia de desenvolvedor, a gente vai clicar em gravar macro. Gravar macro. E aqui a gente vai colocar, mudar o nome da macro para inserir compra. Se vocês quiserem, vocês podem botar uma descrição aqui. Eu não vou colocar. Vou dar OK. Pronto. E a partir de agora, vocês podem ver que aqui está o botão de stop. E aqui embaixo também o botão de stop. E aí, repara, uma macro está sendo gravada. Então, tudo que a gente fizer aqui, o Excel vai gravar. E o que a gente vai querer fazer? A gente quer selecionar a primeira linha da nossa tabela. É importante selecionar a primeira linha da tabela, porque se a gente simplesmente chega aqui e clica com o botão direito, ele vai tentar fazer isso a partir da célula que a gente estava selecionada. E se essa célula não for uma célula da tabela, vai dar um erro. Então, sempre que a gente for fazer alguma coisa, com macro é interessante ter certeza de que a gente está selecionando a coisa certa. Se não fizer, vai dar erro, é só a gente gravar de novo, não tem problema, mas vamos lá. Então agora depois que a gente seleciona a primeira linha, a gente clica com o botão direito, vem em inserir linhas acima da tabela. E aí pronto, ele inseriu a linha acima da tabela. Eu vou clicar aqui nessa nossa primeira célula e vou colocar igual a hoje. Vou dar Enter. E aí repara, ele mudou aqui o valor para o valor de hoje, e aí eu vou fazer aquilo que a gente tinha feito logo antes de começar a gravar macro. Seleciono essa célula, Ctrl+C, botão direito, Ctrl+V com valores,
E aí muda aqui para o nosso fornecedor. Pronto. Agora aperta aqui o botão de stop. E a nossa macro está pronta. Então agora eu vou vir. Vou inserir um botão. Vou chamar isso de inserir compra. E aí eu vou editar aqui ele. Centralizar as coisas. E vou vir e vou tirar o contorno da forma aqui e deixar sem contorno. Ok. Agora, onde eu vou colocar esse botão? Eu vou colocar esse botão ali naquele canto. Então, vou diminuir aqui um pouco ele. Aumentar assim um pouco. Vou colocar aqui. E eu vou ajeitar as colunas da tabela para ele ficar aparecendo aqui. Então, mexer aqui na nossa parte de medida. Só aumentar um pouco e pronto. Agora, o nosso botão de inserir compra está aqui. Eu venho com o botão direito nele. Atribuir macro. Repara aqui que eu já tenho algumas macros aqui. Essas outras macros aqui são as macros da nossa tabela de base, que a gente está usando, então a nossa referência, que as macros dela já estão criadas. Se vocês tiverem alguma dúvida, essas são as macros funcionando perfeitamente. E aqui é que a gente acabou de criar, inserir compra, você dá OK. Agora o que eu vou fazer? Eu vou excluir essa linha e vou clicar no botão de inserir compra. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Cliquei no botão de inserir compra e repara, apareceu uma linha aqui. Ele colocou a data do dia de hoje. Hoje é dia 12, então ele colocou a data do dia 12. E já selecionou a minha célula fornecedor. Exatamente como eu queria. Então essa nossa macro está perfeitamente pronta. Então agora eu vou excluir essa linha. E a gente vai criar as macros agora na nossa aba de semana. Então, agora para criar essas macros na nossa aba de semana, o que vai ser interessante para a gente? A princípio é interessante a gente ter 3 possíveis macros. Uma para inserir uma compra nova, então inserir uma nova linha aqui com um novo ID de venda. Outra para inserir um outro produto para a mesma venda. Então, por exemplo, nesse nosso caso aqui, se a gente fosse registrar a nossa venda 13, a gente teria 13 aqui e colocaria cerveja, 24 cervejas aqui, entrega na Zona Sul, perfeito. E aí quando a gente clicasse no botão inserir de novo, inserir produto, ele ia inserir essa linha daqui, já colocando esse mesmo lugar de entrega, com a mesma data, com a nossa mesma data, e o nosso mesmo ID da venda, porque a gente está na mesma venda. Então seria um inserir compra, ou seja, criando um novo ID de venda, inserir produto, ou seja, mantendo o mesmo ID de venda, e excluir registro, que é se a gente registrou alguma coisa errada, a gente cria um botão de excluir. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ajeitar aqui esse tamanho da nossa coluna B aqui. Opa, desculpa, diminuir um pouco aqui ela. Então vamos começar pelo excluir registro, que a princípio é o mais simples. Então, se a gente for olhar aqui, a gente selecionando aqui a nossa primeira linha e vindo com o botão direito, em excluir a gente tem excluir linha da tabela. E a princípio vai ser só isso que a gente vai precisar fazer. Se a gente excluir aqui a linha da tabela, repara, ele excluiu e ele atualiza tudo pra gente. A fórmula já fica atualizada automaticamente e fica tudo certo. Então eu vou dar Ctrl Z aqui. Ok. Mas agora eu não vou gravar a macro já testando isso. Por quê? Porque depois que você faz algo pela macro, você não consegue dar Ctrl Z. Então eu vou criar uma linha aqui aleatória pra gente. Criar uma linha vazia. Repara que tem esses valores aqui, ó. Por quê? Porque o nosso PROC aqui está retornando falso. Então se a gente quiser aqui, a gente coloca aquela nossa fórmula se erro. Então se erro é que eu tenho esse valor, ponto e vírgula, valor se erro, 0. E aí pronto, todas as nossas fórmulas ficam certas. E aí agora eu vou gravar excluindo essa nova linha aqui. Então a gente vem aqui, clicando numa célula fora da tabela, aí eu venho na guia desenvolvedor e começo a gravar macro. E essa macro vai ser excluir registro. Se vocês quiserem, pode colocar aqui de venda. Se vocês quiserem criar uma, por exemplo, para excluir registro de compra mercadoria. Aí eu vou dar OK. E agora o que a gente vai fazer? A gente seleciona essa primeira linha que a gente quer excluir. Clica com o botão direito, excluir linha da tabela. Perfeitamente. E agora eu vou clicar aqui nessa nossa primeira, só para não ficar aquilo ali já totalmente selecionado. E eu paro a gravação. Vocês reparem que essa nossa macro aqui vai funcionar e a nossa macro de compra de mercadorias funciona também, porque a gente vai estar sempre trabalhando nessa nossa mesma linha e com as mesmas colunas. Por quê?
Como a gente está inserindo uma linha na tabela, vocês reparam que vai tudo, quando a gente faz isso, vai tudo para baixo e a gente continua trabalhando, por exemplo, na B5, na C5 e tal. E a nossa macro, ela grava exatamente isso. Ela grava, está fazendo alguma coisa na célula C5, na célula B5, que foram as células que a gente selecionou durante a gravação da macro. Então a gente tem mais uma vantagem aí da gente estar trabalhando sempre com a primeira linha da tabela, porque a primeira linha da tabela vai ser sempre fixa. O que vai permitir a gente criar essas macros e essas macros serem efetivamente automáticas. Então, ok, agora eu vou inserir aqui o nosso botão de excluir registro. E aí vou escrever nele. Excluir registro. Vem aqui, centralizo o texto e em formatar a gente muda o preenchimento para verde e tira o contorno da forma. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui essa nossa coluna A para o nosso botão de excluir registro caber aqui antes. E aí aqui eu vou vir atribuir macro e aí excluir, colocar aqui, ó, excluir registro venda. Ok. Agora eu vou inserir uma linha aqui para garantir que a gente vai conseguir. A gente não vai deletar um dado nosso aqui que a gente já está utilizando. E agora quando eu clicar em excluir registro, repare que você pode ter qualquer célula selecionada. E aí clicando em excluir registro, ele exclui a primeira linha da tabela. Por que eu posso ter qualquer célula selecionada? Porque no início da macro a gente selecionou a linha que a gente queria excluir. Então é por esse motivo que é importante a gente selecionar o que a gente vai fazer sempre no início que a gente vai gravando macro.